Que é família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Daniel Chapo manda recado ao presidente eleito pelo povo moçambicano de nome Venâncio Mondlane. O Mati Reza ainda foi mais longe ao pedir aos membros da Frelimo para se prepararem para vencer Venâncio Mondlane nas próximas eleições que terão lugar em 2028 e em 2029. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Tô com uma camisa do Neymar Jr. É basicamente com a assinatura dele, viu? É basicamente isso. Já se inscreva no canal para tudo que comenta. Aquele like maroto, dislike se não curtir, comente bastante que é essencial. Siga meu Instagram, meu TikTok, que é bem essencial, porque só assim verdadeiramente conseguiremos derrubar todos os ladrões que andam a roubar o dinheiro público. Tirem vossas opiniões, divulga aqui vossas marcas, faça como a Rosas Business Corporation, a the best in the country, ok? Então, sem mais boas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Sim, família, como eu disse lá no começo do vídeo, vocês devem ter visto, vão ter que ver e ouvir de novo. É isto mesmo, Daniel Chapo manda recado ao presidente eleito pelo povo moçambicano de nome Venâncio Mondlane. Tá entendendo? O Mati Reza ainda foi mais longe, escutem muito bem, ao pedir aos membros da Frelimo para se prepararem para vencerem novamente o Venâncio Mondlane nas próximas eleições, né, que terão lugar em 2028 e 2029. J Privado! Não quer, como assim? Olha aqui, ó, família. O presidente da Frelimo, de nome Daniel Chapo, disse hoje que as eleições de 9 de outubro foram disputadas numa conjuntura em que houve interessados ao nível interno e externo em tirar a Frelimo a todo custo no poder. Disse ainda que as manifestações violentas são dirigidas por interesses de grupos que pretendiam tirar o Partido Libertadores do poder para introduzir suas agendas em diversos países africanos. Mas frisou Chapo, abre aspas, a Frelimo preparou-se e organizou-se, fecha aspas, o que permitiu o seu candidato vencer os seus adversários numa expressão genuína e respeito à vontade popular. Recomendou o partido a uma reflexão profunda sobre os desafios atuais com vista a traçar melhores caminhos na vanguarda dos destinos dos moçambicanos em relação às manifestações violentas pós-eleitorais. Desafiou ainda as organizações sociais a regressarem às bases para trabalhar com as populações na desconstrução das mensagens do ódio, evangelho do ódio, para restabelecer o amor entre o povo moçambicano. As manifestações violentas e criminais devem ser matéria de análise para o restabelecimento e introspecção, de modo a identificar desvios e falhas e fatores que originam esses fenômenos, disse. Chapo apontou ainda elementos como a arrogância, a falta de humildade e corrupção entre os males que devem ser eliminados no seio dos membros do quadro do partido, do modo a tirar o país da crise nacional, regional e internacional. Chapo falava hoje durante a abertura da 4ª sessão extraordinária do Partido Frelimo que decorre na Matola. Olha, eu vou deixar aqui outras falas que ele também disse, tá? Em áudio ou vídeo, possivelmente. Vamos ouvir aqui, por favor. Felicitamos aos camaradas membros deste Comitê Central e, através de vós, aos mais de 5 milhões de membros da Frelimo no país e na diáspora pelo seu abnegado engajamento na construção da nossa vitória. Camaradas membros do Comitê Central, caros convidados, as últimas eleições de 9 de outubro passado foram disputadas numa conjuntura marcada por fortes pressões endógenas e exógenas, visando a todo custo afastar a Frelimo do poder, no quadro de uma estratégia global de acabar com os partidos ou antigos movimentos de libertação nacional em toda a região da África Austral. No entanto, insuflados pela palavra de ordem, a vitória prepara-se e a vitória organiza-se. A Frelimo preparou-se e organizou-se para que a vitória em todas as fases do processo eleitoral fosse uma realidade, desde o recenseamento eleitoral, seleção criteriosa e formação dos quadros nos órgãos eleitorais, pré-campanha e a campanha eleitoral até o ato eleitoral do dia 9 de outubro.
ao mais alto nível, ou melhor, ao alto nível de preparação e organização da Frelimo, permitiu o seu candidato enfrentar e derrotar os adversários, fazendo prevalecer a vontade genuína do cidadão eleitor expressa através do voto depositado na urna. Camaradas, esta é a verdadeira verdade eleitoral. A Frelimo e o seu candidato venceram as eleições de 9 de outubro e as manifestações violentas, ilegais e criminosas não têm respaldo nos resultados eleitorais, mas estão simplesmente numa agenda meticulosamente preparada para desestabilizar o país e, sobretudo, estrangular a nossa economia. Dirigimos uma palavra de apreço e reconhecimento aos membros do Comitê Central, aos militantes, simpatizantes e à população pela determinação demonstrada no período pós-eleitoral em defesa da vitória duramente conquistada, assegurando que a verdadeira verdade eleitoral fosse preservada, que é a vitória da Frelimo e do seu candidato. Por isso, ao celebrarmos a nossa clara e expressiva vitória do dia 9 de outubro, façamos desta sessão um momento de reflexão profunda sobre os desafios que se colocam à Frelimo na atualidade, sobretudo no domínio dos processos eleitorais. Para o efeito, iremos apreciar aqui o relatório do Gabinete Central de Preparação de Eleições. Aproveitemos ao máximo, camaradas, esta sessão para traçarmos os melhores caminhos de manter o partido na vanguarda dos destinos dos moçambicanos. A Frelimo tem este princípio que a vitória prepara-se, a vitória organiza-se. Vamos fazer uma reflexão profunda sobre as eleições de 9 de outubro, mas igualmente preparar as nossas vitórias de 2028 e 2029. As manifestações violentas, ilegais e criminosas levadas a cabo por um certo candidato derrotado, claramente identificado, devem ser matéria de análise franca e desapaixonada sobre as verdadeiras causas. Para que essa análise nos conduza a um caminho do restabelecimento da estabilidade política efetiva e duradoura, é fundamental reconhecer que, para além de fatores externos, precisamos de fazer uma introspeção dentro do nosso partido para identificar e corrigir eventuais desvios e falhas na aplicação dos princípios e valores que tem feito da Frelimo um partido de referência nacional, regional, continental e internacional. A proposta dos pontos da agenda que trazemos para esta sessão devem permitir aprofundar a nossa análise e sairmos daqui como um partido mais renovado, mais coeso e mais capacitado para a conquista das novas vitórias. Enquanto os outros pensam ainda no ano passado, nós, como a Frelimo, temos que começar a pensar em 2028 e 2029, porque a vitória prepara-se e a vitória organiza-se. A Comissão Política, no seu relatório, traz-nos essa análise, caracterizando os fatores que contribuíram para as manifestações violentas pós-eleitorais, entre os quais as dificuldades do governo em prover necessidades básicas à população, a intolerância política instalada na sociedade, a postura da arrogância e falta de humildade de alguns dirigentes que cria distanciamento com as nossas populações, a corrupção, entre outros fatores. Esta sessão é uma oportunidade para que o órgão máximo do partido, no intervalo entre os congressos, possa refletir profundamente e definir mecanismos para tirar o país da atual crise, não só nacional, regional e internacional, que os efeitos acabam também atingindo o nosso país. A questão do funcionamento do partido, mormente ao papel dos órgãos da direção do partido na gestão da atual situação política, econômica e social do país, a relação entre a Frelimo e o povo,
no sentido de conferir ao partido maior legitimidade de continuar a liderar os destinos do país, a promoção da integridade e do combate contra a corrupção, a criação dos alicerces para a independência econômica, a comunicação estratégica e interna e externa com o nosso povo, o aprofundamento da democracia no seio do partido. São algumas das questões que devem merecer a atenção durante os nossos debates. Nesta busca de mecanismos do alargamento da participação dos membros simpatizantes na discussão dos assuntos do partido e do país, a retoma das reuniões de quadros e de Conferência Nacional de Quadros é uma questão que deve ser bem debatida nesta nossa sessão. Considerando estarem já ultrapassadas as situações que ditaram a sua não realização nos últimos anos. Como sabem, tivemos Covid e outras situações. A sociedade moçambicana tem estado a conhecer profundas transformações fruto do desenvolvimento social e econômico. A pirâmide etária da população é maioritariamente jovem. A expansão da formação que nós próprios como a Frelimo levamos a cabo, incluindo ao nível superior, que hoje temos universidades até em certos distritos, o rápido acesso à circulação de informação através das redes sociais, resultado da globalização e expansão das redes sociais, tornam a nossa sociedade cada vez mais crítica e exigente. Por isso, devemos estar mais abertos ao debate, à crítica, à autocrítica, evitando colocarmos-nos numa posição defensiva. Encorajamos a todos os membros do órgão e convidados a sairmos fora da caixa, reconhecermos nossas fragilidades, assumirmos nossas fraquezas como organização e articularmos estratégias eficazes que nos conduzam à nossa autossuperação e ao reforço de coesão e de verdadeira união no seio deste nosso glorioso Partido Frelimo. Para estimular ainda mais o debate nesta direção, agendamos também para esta sessão a apreciação de uma diretiva sobre o papel dirigente de orientação política do Partido Frelimo. Numa altura em que parece haver incerteza sobre a orientação ideológica dos partidos, é fundamental que o Comitê Central dedique uma atenção sobre os princípios e valores do Partido Frelimo e a sua adequação ao atual contexto nacional, regional, continental e internacional. É por esta razão que pretendemos fortalecer a ação de formação de quadros, tanto nas escolas do partido aos diferentes níveis, assim como através de outras formas de capacitação dos nossos membros, em especial a juventude, para manter viva a chama do patriotismo, o amor e o espírito de servir ao povo, que são a base de fundação e da existência da nossa Frelimo. Caros camaradas, no âmbito do reforço da eficiência no funcionamento do partido, a Comissão Política deliberou pela reintrodução na estrutura do Secretariado do Comitê Central da área da Economia e Projetos, bem como da área de Formação e Quadros. Estas mudanças surgem para responder às prioridades atuais do partido e do país em particular, na necessidade de fortalecer a sustentabilidade econômica e financeira do partido, acompanhar o processo de edificação dos alicerces para a independência econômica e assegurar uma melhor gestão de quadros do partido no exercício das suas funções após o seu término. Reintroduzimos a apresentação do relatório do Secretariado na agenda das sessões do Comitê Central, para dar oportunidade ao Executivo do partido prestar contas ao órgão que o elegeu e permitir que este órgão melhor acompanhe as grandes questões de implementação do programa e do plano de atividade do partido, assim como na gestão do aparelho administrativo do nosso partido. A este respeito, iremos apreciar nesta sessão o plano de atividade e orçamento do partido para o ano 2025, um ano em que somos chamados a fortalecer o trabalho político, visando reconstituir o tecido social e as infraestruturas destruídas pelas manifestações violentas, ilegais e criminosas. Neste ano, a Frelimo tem a grande missão de descer as bases,
com uma mensagem de paz, amor, perdão, reconciliação, harmonia entre os irmãos moçambicanos, explicando a verdadeira verdade eleitoral. É fundamental voltar junto das populações para reconstruir as narrativas, ou melhor, desconstruir as narrativas do evangelho do ódio, semeadas por algumas forças políticas e que têm criado luto, dor e perdas incalculáveis de bens públicos e privados. O povo moçambicano é conhecido no mundo como um povo pacífico, trabalhador, humilde. Por isso, temos que trabalhar com o nosso povo para poder desconstruir esta narrativa do ódio e restabelecer o amor entre o povo moçambicano. Neste contexto, a Frelimo tem a responsabilidade acrescida na implementação do compromisso para o diálogo nacional inclusivo, o qual foi ontem aprovado pela Assembleia da República, tornando-se numa lei no ordenamento jurídico nacional. Com este compromisso, assinado com partidos políticos, com e sem assento parlamentar, o primeiro acordo de género na história das negociações de paz em Moçambique, pretendemos que toda a nossa sociedade esteja amplamente mobilizada e engajada na restauração de uma paz efetiva e duradoura e discutirmos sobre o processo da nossa reconciliação nacional, como um povo. Caros camaradas, a quarta sessão ordinária do Comitê Central tem lugar numa altura em que Moçambique celebra o jubileu do ouro da independência nacional, cujas celebrações foram oficialmente lançadas a 25 de junho do ano passado. Para assinalar este marco histórico, no próximo dia 7 de abril, iremos lançar a chama da Unidade Nacional em Nangade, na província de Cabo Delgado, sob o lema 50 anos da independência, consolidando a unidade nacional, a paz e o desenvolvimento sustentável. Depois de percorrer todas as províncias que o povo moçambicano precisa neste momento, como sinal da nossa unidade nacional, no dia 25 de junho, a chama deverá chegar ao estádio da Machava, que está neste momento em grandes obras de reabilitação. Local onde, há 50 anos, o Comitê Central, na voz do saudoso presidente Samora Moisés Machel, proclamou a independência de Moçambique total e completa. Exortamos aos membros do Comitê Central e quadros do partido para que associem-se a este amplo movimento de exaltação da pátria, da unidade nacional, tolerância, cidadania, paz e inclusão, participando nas diversas atividades de índole político, econômico, social, desportivo, artístico, acadêmico e científico, cultural e recreativo no âmbito da comemoração dos 50 anos da nossa independência nacional. Mas as celebrações do Jubileu do Ouro da Independência Nacional não terminam no dia 25 de junho. Elas estender-se-ão até ao mês de dezembro de 2025 e devem ser capitalizadas para promover uma profunda reflexão sobre os ganhos, conquistas e realizações que nós fizemos durante os 50 anos, para programarmos os próximos 50 anos. Devemos aproveitar o momento para refletir sobre como vencer os desafios que o país tem enfrentado nos últimos 50 anos e como tornar Moçambique uma sociedade próspera, democrática e pacífica nos próximos 50 anos. Por outro lado, a quarta sessão ordinária do Comitê Central tem a missão histórica de apreciar a proposta do programa do Governo para o quinquênio 2025-2029, o Plano Econômico Social e respectivo orçamento para o ano 2025. Estes instrumentos programáticos traduzem as prioridades do manifesto eleitoral da Frelimo e do compromisso do seu candidato presidencial nas últimas eleições. Esperamos colher contribuições realísticas dos membros do Comitê Central
para que o PQG traduza fielmente as aspirações de todos os estratos da sociedade moçambicana. O governo que formamos já está em funções e trabalha com toda a intensidade na implementação do plano dos 100 dias, com base no orçamento reconduzido de 2024. Algumas das questões que preocupavam e preocupam a população e os servidores públicos começam a ser respondidas, tais como o pagamento do 13º vencimento, o pagamento das horas extras, o pagamento do subsídio social básico aos idosos, o pagamento das dívidas do Estado aos fornecedores de bens e serviços, entre outras realizações. Exortamos os membros do Comitê Central a acompanhar a execução destas ações que têm um grande impacto na vida das nossas populações. As visitas que estamos a realizar nas províncias, até com a realização de sessões ao nível das províncias do nosso Conselho de Ministros, têm servido para monitorar a sua implementação, onde notamos um grande dinamismo dos órgãos de governação provincial e distrital, assim como do setor privado e funcionários públicos. Finalmente, iremos eleger nesta sessão os membros do secretariado do Comitê Central em função da nova estrutura orgânica do aparelho do partido. Antes de terminar, queria aproveitar esta ocasião, estando no mês da mulher, que começou no dia 4 de março, dia da criação do destacamento feminino, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, dia 16 de março, dia de criação da Organização da Mulher Moçambicana, a nossa Organização da Mulher Moçambicana e a maior Organização da Mulher Moçambicana, e culmina no dia 7 de setembro, Dia da Mulher Moçambicana e feriado nacional. Quero aproveitar esta ocasião para endereçar muitos parabéns à mulher moçambicana do Rovuma ao Maputo. A terminar, apelamos aos camaradas membros do Comitê Central e convidados a participarem ativamente nos debates dos pontos da agenda, segundo os nossos princípios de sempre, que é unidade, crítica, unidade. Tanto em sessões plenárias, assim como nos grupos de trabalho que vão ser formados para debatermos profundamente várias questões que nós precisamos de fazer uma reflexão profunda. Com estas palavras, tenho a elevada honra de declarar aberta a 4ª sessão ordinária do Comitê Central da Frelimo. Pela atenção dispensada, o meu muito obrigado e vamos trabalhar, camaradas.